Pai do Senhor Jesus, irmãos, né? Que Deus venha abençoar cada um nesse fim de semana e todos os dias, né? O Senhor tirou aqui no livro do Evangélico de Marcos 1, tá? Versículo 1 e capítulo 19. O Senhor está falando aqui, ó. Portanto, ide ensinado todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está falando aqui do batismo, né? Como nós devemos ser batizados, né? Porque quando João Batista, né, batizava nas águas, ele batizava, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, o Senhor está falando para nós aqui que para poder, quem for batizar os filhos dele, né, é para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? E guardar e ensinar, né, todas as coisas e guardar também os mandamentos, né? E o Senhor fala aqui também que Ele está conosco até os últimos dias do século, até os últimos dias de nossas vidas, né? Então, irmãos, porque eu creio que tem muitos que às vezes andam batizando de forma errada, né? Porque que está na palavra, né? O jeito que Deus deixou escrito aqui, né? Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E não só se batizar diferente, não está sendo batizado por Deus. Então, esse aqui é o recado de Deus, que Deus está falando para vigiar como é a forma de ser batizado, né? Do batismo, né? E a importância do batismo, né? Porque a importância do batismo do Senhor Jesus é para nós ganhar a salvação, né? Lá acho que é Lucas, deixa eu ver aqui, acho que é Lucas 1. Em Lucas 1, deixa eu ver. Aqui. Em Lucas 1, em Lucas capítulo 1, versículo 16, fala assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tá vendo? A importância do batismo, né? Então o Senhor está falando, né? Que quem crê no batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? E também o Senhor ainda fala mais aqui, ó. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no caso no nome do Senhor, né? E vai estar expulsando demônio, falarão novas línguas e pagarão nas serpentes, né? E pegarão, quer dizer, perdão, né? Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá vendo? Tanto que o Senhor é bom para nós, deixou, né, a importância do batismo, né, batismo nas águas, né. E o Senhor está falando que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né. E também, e quando a gente for batizado, nós vamos falar novas línguas, né, vamos falar línguas estranhas, e vamos expulsar demônios no nome do Senhor. E vamos também Deus dá também poder para a gente pisar em serpentes, né? E destruir as coisas malignas e malditas, né? Sobre quando quiser vir alcançar nós, né? Os que foram já batizados. Então, os que foram batizados vai ter toda essa bênção do Senhor Jesus, né? E não vai ter danos, né? Dano da maldição, porque Deus vai estar sempre ao nosso lado como anjo, nos ajudando e nos defendendo, né, do mal, né? Porque Deus não vai permitir, porque aquele que for batizado e crê em Jesus Cristo vai ser salvo, né? Então, essa é importante, irmão, que o Senhor está falando na forma do batismo, que temos que ir e ensinar todas a nação, né, como é o batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? E assim que nós devemos ir batizar os nossos irmãos, né? Então, quem estiver batizando aí as pessoas de forma diferente, está errado, porque na palavra aqui o Senhor está explicando, né, como é a forma de batismo, amém? E o batismo também é a graça, né, de Deus, né? É o poder que Deus nos dá, né?
nos dá e dá também o privilégio de nós receber o batismo do Espírito Santo também, né? Na hora ali, tá? É uma coisa muito, muito boa, uma coisa muito abençoada do Senhor. Então, esse aqui é o recado de hoje, né? Que o Senhor quer que batize ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Que nós batizamos as pessoas, né? E ensinar e guardar os mandamentos, né? Ensinar e guardar os mandamentos. E também não negar ele, porque... E nós crer nele, né? Porque aquele que... Quem crê e for batizado será salvo. O que não crê e não for batizado, não será salvo, será condenado. Então, a importância do batismo. Temos que batizar nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E temos que crer no Senhor para que nós venhamos ganhar o reino do céu, né? Para que nós venhamos alcançar a graça de Deus, a mansão celestial, né? Que nós venhamos alcançar a nossa salvação, né? E guardar os mandamentos e não praticar coisas lícitas, né? Que não convém ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque senão vamos sujar de novo o nosso templo. O nosso templo é o nosso corpo. O nosso corpo tem que ser limpo, né? Quando a gente batiza, a gente morreu pro mundo, né? Matou a velha criatura. Aí nós vamos ser novas criaturas, vamos ser considerados, chamados filhos de Deus, né? Então, nós não podemos, quando a gente batizar e crer no Senhor e aceitar Ele como Senhor e Salvador, nós não podemos sujar mais o nosso templo, né? Porque o templo, o nosso corpo é um templo onde o Espírito Santo de Deus habita e faz de nós morada. É onde que usa nós para fazer as coisas abençoadas que ele disse aqui, ó, que vamos aonde vamos conseguir expulsar demônios, curar enfermos, falar línguas estranhas, tá? Então nós temos que estar com o nosso templo limpo, né? Do Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus quer que ensina a verdade, fala a verdade e fala o que está na Bíblia, o certo, tá bom? E a forma do batismo, tá, irmãos? Então tá aí essa bênção. E eu também quero falar também que Deus falou no meu coração que para me falar nesse vídeo aqui, irmãos, é um recado para as pessoas jovens, tá? Essa doença que o homem colocou o nome aí desse trem que eu não gosto de falar o nome aí, de Covid aí, né? Que foi o homem que colocou, mas e que tá aí no mundo aí ainda, que Deus vai acabar na hora que Ele quiser, a hora que Deus quiser dar um basta, Deus vai dar um basta, irmãos. Só que o Senhor está contrariado ainda, porque mesmo com muita gente que morreu, muita gente foi contaminada, contaminou, e as pessoas não estão dando valor ainda, não estão fazendo as coisas que agradam ao nosso Senhor, né? O pecado está demais. Então Deus falou para dar um recado para os jovens assim, para eles vigiar, cuidar, crer no Senhor e aceitar o Senhor como Salvador, porque essa doença vai pegar muitos ainda despreparados, viu? E por causa dos jovens, das pessoas novas, os inocentes estão pagando pelos pecados. Então, vamos vigiar, gente, vamos crer no nosso Deus, porque essa doença vai acabar na hora que Deus quiser, irmãos. Na hora que o Senhor falar assim, acabou, acabou, porque é Deus que manda, tá? Ele que manda e a permissão dele é dele, tá? Porque o mundo tá cheio de pecado, ninguém tá dando valor mais ninguém, a maldade tá cada vez mais, o mal tá tanto que ninguém tá mais suportando, sabe? Então o Senhor também não tá suportando mais essas maldades que tá entre os seres na terra vivente. Então, é um recado para vocês que são novos, que gostam de sair, que gostam de aglomerar, que gostam de fazer coisas. Pensa na família de vocês, pensa nos pais, pensa nos parentes que estão lá dentro da casa, pensa nos amigos, nos vizinhos, pensa, você tem que pensar neles. E outra, reconhecer Deus, porque Deus quer que reconheça. Isso é a permissão do Senhor para que o homem reconheça que Deus existe, porque muitos acham que Deus nem existe, mas Deus existe, irmãos. Isso é a permissão do Senhor. E ai daquele, viu, que duvidar do que Deus pode fazer, tá? Ai da mão do Senhor, porque isso aí que o Senhor está permitindo ainda é só o básico. É só o peneiramento do Senhor que o Senhor está peneirando. Mas quando Ele peneirar mesmo para valer, vamos ver o que você vão para tosse. Depois não reclama. Depois não vem falar que Deus não existe. Depois não vem falar que o Senhor é mau, porque Deus não tem culpa. O Senhor não é culpado de nada que está acontecendo. Ele faz isso por amor a nós, para nós não perder a nossa salvação. E para nós reconhecer Ele, que Ele é o nosso único Deus,
porque não há outro Deus. E a maioria estão acreditando em outros deuses que não é Deus. E Deus está chateado mais com isso. E também o Senhor está mostrando e as pessoas não estão dando valor, tá? Então esse é o recado para as pessoas novas. Aceita o Senhor como Salvador, reconhece Ele antes que seja tarde. E não leva o mal para dentro da sua casa, porque depois pode ser tarde e aí não tem como você chorar mais pelo leite derramado, tá? Porque quando o leite derrama não tem como você recolher ele, viu? Então o Senhor está falando para o jovem, vigiai e se arrepender de vossos pecados, tá? Esse é o recado que eu estou passando aqui, amém? Não deixa Deus puxar a orelha com alicate, porque dói demais, irmãos. Dói muito, viu? Então, irmão, quero deixar vocês tudo capaz de Senhor Jesus. Aqui é sobre o batismo que o Senhor tirou, né? No Evangélico de Marcos, né? Vocês conferem aí. E depois terminei em Lucas lá no 1:16, tá bom? Fica todos capazes de Senhor Jesus e vamos fazer a nossa parte, irmão, porque o trem tá feio. É só Jesus por nós. E vai ficar mais feio ainda. Mais feio ainda. Aqueles que estão debaixo das mãos do Senhor, Ele está guardando e protegendo. Mas os que não estão, não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. Então vamos vigiar, ficar certo com o Senhor. Podemos passar o que for, mas temos que ficar com Deus na frente. Põe Deus em primeiro lugar. Deus na frente de tudo. Porque é só Deus para estar nos abençoando, para estar nos protegendo, nos livrando dos dias maus dessa terra, irmãos. É só Deus. Não há outro Deus. E aceita o Senhor como Salvador. Não nega Deus, porque quem negar Jesus vai ser negado no céu, tá? Reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Abandona o mundo, irmãos. O mundo não vai trazer nada de coisas boas para nós. Só naquele momento que traz. Mas depois é passageiro. E a salvação de fica? Você não sabe que dia vai morrer, se amanhã vai estar vivo, se hoje já está vivo ou não, né? Então, temos que vigiar e ficar com o Senhor. O Senhor falou que aquele que batizar e crer nele será salvo, tá? Então esse é o recado, viu? Vigia, pessoas novas, vigia, dá lugar para Deus, abandona os pecados, se arrepende de seus pecados, aceita o Senhor como Salvador, não nega Ele, tá? Acredita, crê em Deus, que tudo é permissão do Senhor, porque se não fosse o Senhor, isso aí já tinha acabado, irmãos. O homem acha que ele é melhor do que Deus para estar acabando com essa doença assim do nada, mas não é assim. A hora que Deus quiser, Deus acaba, tá? Na hora que o Senhor quiser, Ele vai dar um basta, viu? Porque tudo é Deus, mas Ele está permitindo ainda para que muitos abram os olhos e muito fala de Deus e muitos ouvem Deus e muito abre os olhos para enxergar que é a mão do Senhor, tá? Mão do Senhor, tá bom? Então tá aí o recado para vocês. Vigia, vamos vigiar. Aceita o Senhor enquanto é tempo como Senhor e Salvador da tua alma, viu? Não nega Deus para nada, porque o dia da manhã o Senhor também pode te negar, viu? Porque Deus não precisamos de nós precisamos de Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, nós que precisa dele, Ele não precisa de nós, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Pensa aí, vocês que são novos, tá? Não vai pela cabeça dos outros, viu? Porque quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né? E nós não somos piolho. Então não vai pela cabeça dos outros, tá? Pensa no Senhor, fala, não, Deus vai... Não vou, porque isso vai fazer mal para minha família, vai acontecer isso e aquilo. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.